dia de estreia da Seleção Brasileira e na TV UFMG. Durante a Copa do Mundo, você acompanha daqui, da Escola de Veterinária, que fica próximo ao Portão C, uma das entradas do Mineirão, as principais notícias de dentro e fora dos gramados. Fique com a gente, o Portão C já começou. Olá, seja bem-vindo ao nosso programa especial sobre o futebol, que tem esse cenário privilegiado, o Mineirão. 12 de junho de 2014, 200 milhões de corações batem mais forte. Há 64 anos, o Brasil não recebia o maior evento esportivo do mundo. E antes mesmo da vitória da seleção, Belo Horizonte já estava verde e amarela. No estado de Minas Gerais, 22 mil pessoas foram capacitadas para trabalhar e receber visitantes durante a Copa do Mundo. E não foi só o governo do estado que se preparou para receber o evento. Em Belo Horizonte, ruas decoradas e clima de festa. As bandeirinhas verdes e amarelas e pinturas mostram a paixão pelo futebol. Nesta rua do bairro Caiçara, na região noroeste, a decoração já é algo tradicional. Toda Copa, este comerciante colore de verde e amarelo um pedacinho do bairro. Tudo para motivar a torcida. Egberto é outro. Junto com os vizinhos, decora a praça em frente de casa. Já faz isso há 3 Copas e o entusiasmo continua o mesmo. A gente gosta, de futebol, meu menino também é muito ligado a futebol e termina sendo a tradição e o brasileiro, esteja o que esteja, mas está no coração, o futebol está no coração do brasileiro. E o clima de festa não se restringe só às ruas. Neste salão, as clientes podem se enfeitar, fazer as unhas, o cabelo e a maquiagem inspiradas na temática da Copa do Mundo. Afinal de contas, para mostrar apoio à seleção brasileira, vale ficar de verde e amarelo da cabeça aos pés. No próximo sábado, a capital recebe o primeiro dos 6 jogos que acontecerão na cidade. Dessa vez, a bola vai rolar no Mineirão, mas em 1950, foi no Independência que teve um gol que ficou conhecido como o Milagre de Belo Horizonte. Este clube em Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte, faz parte de um capítulo marcante da história do maior evento esportivo mundial. Aqui treinou a seleção da Inglaterra durante os Jogos de 1950. Esse campo foi construído para receber a seleção inglesa. E nos dias que eles vinham aqui fazer os treinamentos aqui em Nova Lima, no nosso campo aqui no Clube das Quintas, eles ficavam hospedados na pensão Retiro, que fica logo aqui embaixo, entendeu? Onde tinha toda uma estrutura para recebê-los. O hotel hoje é um museu que conserva a memória e guarda objetos que foram trazidos de Londres, como este conjunto de xícaras que foi produzido especialmente para atender melhor a seleção que participava pela primeira vez da Copa. A Copa aqui no Brasil foi a 4ª edição, mas a Inglaterra não havia disputado, inclusive até um pouco por questões políticas entre a Federação Britânica e também a FIFA, né? Então ela chegou à Copa como franca favorita, porque ela era considerada a nação mãe do futebol moderno, né? Ou seja, o futebol moderno surge na Inglaterra, de fato, como uma variante do rugby. Belo Horizonte recebeu 3 jogos da Copa de 1950 e foi aqui, no Independência, que na época era descrito como o Colosso do Horto e que hoje é uma grande arena completamente reformada, que o milagre mineiro ocorreu. Foi no dia 29 de junho, 1-0 para os Estados Unidos, equipe desacreditada naquele Mundial contra a favorita, a Inglaterra. Era como se a Independência fosse uma arena, né? Que os leões iam engolir os cristãos, né? E deu o contrário, né? 1-0 para os Estados Unidos. A maior zebra internacional. E quem esteve nos gramados também guarda a emoção. Elmo Cordeiro foi gandula na Copa de 50 e recorda os detalhes da partida. Começou o jogo a Inglaterra com William Ramsey Astor, Billy White, Hughes e Dixon, Finney, Mannion, Bentley, Mortis e Muller. E aquele marasmo, né? A Inglaterra não chutava, só passando bola, né? E o tempo passando. Quando eles acordaram, já era tarde. Os Estados Unidos fez uma retranca muito bem feita e o tempo foi passando e terminou a primeira grande zebra da Copa.
uma decepção muito grande, porque a Inglaterra queria ser campeã, né? E se com os ingleses os mineiros foram tão receptivos na chegada a Nova Lima, no jogo a conhecida hospitalidade mineira abraçou os norte-americanos. Quando terminou o jogo, principalmente o cara que fez o gol, um tal de Joy, não sei, fez o gol, foi o mais carregado, o mais festejado. Mais do que nos livros de história, essa Copa também está registrada no cinema. O filme Duelo de Campeões retrata a narrativa de um repórter que acompanhou o jogo lendário na cidade, o gol que mudou a história das Copas. E agora, vamos à redação da TV UFMG com o repórter Leonardo Ribeiro. E aí, Leonardo, o que o pessoal da internet está achando da estreia da seleção? Olá, Franco. Não se fala de outra coisa nas redes sociais devido à vitória do Brasil, né? Com 2 gols do Neymar e 1 do Oscar, a seleção brasileira derrotou a Croácia por 3-1 na Arena São Paulo. Mas vamos falar primeiro da cerimônia de abertura, que dividiu as opiniões, né? Por um lado, vários foram os comentários elogiando essa mistura de estilos, né, do todo o Brasil na apresentação, e foram vários elogios também para as musas, né, da apresentação, que foi a Jennifer Lopes e a Cláudia Leite. Por outro lado, várias foram as críticas, achando até a cerimônia um pouco parada, e muitos se decepcionaram que os cantores utilizaram do playback na música, né, dublaram a canção. Enfim, a cerimônia rendeu. Já durante o jogo, os comentários que reinaram assim, foram as piadinhas, né? Teve gente que disse que o gol contra do Brasil foi porque nós somos um povo muito receptivo e foi para dar as boas-vindas para a Croácia. Teve até um tweet do IAI-RBD citando alguns lances do jogo, né? Falando assim que gol contra, gol batendo na trave, gol de pênalti com o goleiro quase pegando, não é sofrido se não for brasileiro. E esse pênalti no Fred foi até um lance que gerou polêmica, foi um pouco duvidoso, né? Mas não foi só o jogo de abertura que rendeu, né? Manifestações tomaram conta de todo o país em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte, Belém, Brasília, enfim, várias cidades. Em Porto Alegre, segundo informações da Brigada Militar, manifestantes depredaram agências bancárias, lojas e até mesmo placas. E ainda, segundo informações, às 5 da tarde, os manifestantes já tinham se dispersado. No Rio de Janeiro, um grupo seguiu até a FanFest, ali em Copacabana, e segundo informações da Agência Brasil, os policiais preferiram cercar a manifestação, não atuar durante o protesto. Já em São Paulo, 2 estações da linha vermelha de metrô foram fechadas por conta das manifestações. E também, segundo informações da Agência Brasil, 29 pessoas foram presas na Unesp. Segundo relatos da polícia, eles não estavam fazendo nada ilícito, mas portavam máscaras, canivete e vinagre. Já aqui em Belo Horizonte, a manifestação teve início na Praça 7 em direção à Praça da Liberdade. Os manifestantes também depredaram agências bancárias e até mesmo uma viatura da polícia foi tombada. Sérgio Moraes, que é fotógrafo da agência Reuters, foi atingido por uma pedra durante a cobertura e foi diagnosticado com traumatismo craniano. Ele está lúcido, né, mas continua em observação. Bom, a Copa continua, né? Então vamos aos jogos de amanhã. Nesta sexta, México e Camarões, do Grupo A, se enfrentam à 1 da tarde no Estádio das Dunas, em Natal. Às 4 da tarde, pelo Grupo B, Espanha e Holanda jogam na Arena Fonte Nova, em Salvador. E fechando os jogos do dia, Chile e Austrália, também do Grupo B, entram em campo às 7 da noite, horário de Brasília, na Arena Pantanal, em Cuiabá. De acordo com o governo federal, foram gastos 8 bilhões em estádios sede da Copa. Se o investimento no futebol profissional é altíssimo, há um outro grupo que pede mais atenção dos governantes. São os jogadores dos times de várzea. Em dia de jogo, a rotina muda. Em vez dos sapatos, o Wallace, que trabalha como auxiliar contábil, calça chuteiras e se prepara para ir ao campo defender o time de coração. Tradicional do bairro Concórdia, o Inconfidência tem 70 anos de história. Com importantes títulos do futebol amador,
o time tem se destacado. Foi tricampeão da Copa Kaiser e campeão da Copa Itatiaia em 2011 e 2012, que atualmente é considerada a Copa do Mundo da Várzea. Momentos antes de enfrentar um clássico entre o Inconfidência e outro time tradicional do bairro, o Roma, o clima no vestiário é de decisão. Eu vim pra cá para tentar ganhar o DFA pelo título da Lanterna. Competido demais, é disputado demais. E a gente que está dia a dia com o clube, a gente sofre. É um sofrimento dentro e fora do campo, sabe? Porque se a gente perder o jogo, a gente fica triste. De acordo com a Federação Mineira de Futebol, Minas Gerais tem 547 clubes amadores filiados, sendo que 283 estão em atividade. Esse jeito de jogar bola que nasceu nas margens do rio Tietê, em São Paulo, foi ganhando mundo. O que inicia nos campos de terra batida desperta o sonho de muitos garotos de ir para um grande clube, ou até mesmo a seleção. Eu sou um caso desse, né? Eu particularmente no futebol amador eu sempre sonhei de um dia ser profissional. Não tinha consciência do que era ser verdadeiramente um jogador profissional. Nesse sonho pequeno acabou a realidade me trazendo muito mais. De chegar a um grande clube, como o caso do Cruzeiro, escrever uma história bonita juntamente com outros companheiros, e chegar à seleção brasileira e conquistar um título. Então, eu acho que sonhar pequeno, às vezes a realidade proporciona coisas melhores ainda. Eu joguei no Ideal do Bar das Graças, o qual o Carlos César Pinguim foi o meu presidente, e é onde que eu tenho muito orgulho de estar ainda acompanhando os passos do futebol amador. Na Várzea, as armadilhas do campo fizeram surgir um futebol imaginativo, capaz, através da criatividade, driblar qualquer adversário. Nós brasileiros temos não somente a técnica, mas principalmente a habilidade e a criatividade para ser utilizada no futebol. Coisa que dificilmente você vê em equipes, em seleções, digamos assim, de outros países. Então, em meio metro quadrado, nós fazemos a diferença. Desde setembro de 2013, a Prefeitura de Belo Horizonte autoriza a exploração de publicidade pelos campos de várzea, com o objetivo de aumentar a arrecadação dos clubes. Apesar do incentivo, ainda há muito que investir. E é fundamental que a gente inicie esse debate. A gente está num momento eleitoral, está num momento onde as pessoas vão discutir as cidades, os estados, o próprio país, para que a gente cobre efetivamente mais investimento no esporte. Seja com investimentos milionários nos gramados do Mineirão ou com as dificuldades dos campinhos de várzea, o que importa mesmo é a paixão pelo futebol. A Inconfidência é uma paixão de menino, onde meu pai jogou, é onde eu comecei a ir para campo para acompanhar o futebol. Ali você tá ali, né, várzea, mas você dá a vida pelo time. O Portão C fica por aqui. Amanhã estamos de volta da Escola de Veterinária com mais notícias sobre a Copa do Mundo. Até lá!